Evolução histórica dos direitos humanos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, é o PIDESC. Lembramos que ainda estamos na Guerra Fria. As duas grandes potências, a OTAN com os Estados Unidos e seus aliados, e o Pacto de Varsóvia, Cortina de Ferro, União Soviética e seus aliados. Os países de cunho socialistas tenderam ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, e muito desse assunto cai em prova. Adotado pela Resolução 2200 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966. Então, essa foi a resolução que adotou esse pacto. Entrou em vigor somente 10 anos mais tarde, com 35 ratificações, assim como o Pacto de Direitos Civis e Políticos, no mesmo ano, 1976. No Brasil, foi ratificada também no mesmo ano pelo presidente, então, Collor, 24 de janeiro de 1992. Então, guarde esse ano, 1992, que vários pactos internacionais foram ratificados pelo Brasil. Lembremos que em 66, no auge do golpe militar. A ideia de proteção desses direitos envolve a crença de que o bem-estar individual resulta em parte de condições econômicas, sociais e culturais nas quais todos vivemos, bem como envolve a visão de que o governo tem a obrigação de garantir adequadamente tais condições para todos os indivíduos. As condições econômicas, sociais e culturais são indispensáveis para a proteção de todos os direitos. É necessário que todos tenham condições econômicas, social, de se manter e cultural para o pleno desenvolvimento. O objetivo desse pacto é incorporar os dispositivos da Declaração Universal sobre a forma de preceitos juridicamente obrigatórios e vinculantes, além do que da mesma forma que o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, principalmente a declaração a partir do artigo 23, ela traz direitos civis, trabalho, emprego, então, entre outros meios de proteção. Então, repouso, lazer, entre outros. Esse pacto, então, veio ratificar esses direitos previstos na declaração, bem como acrescentar outros. O pacto, portanto, dos direitos civis e políticos estabelece direitos endereçados aos indivíduos. O Pacto de Direitos Econômicos e Sociais estabelece direitos e deveres endereçados aos Estados. Os direitos civis e políticos inerente à pessoa. Os direitos econômicos e sociais endereçados aos Estados. Isso também é uma questão interessante que poderá cair em prova. Repetir mais uma vez. Pacto dos direitos civis e políticos endereçados ao indivíduo. O econômico, social e cultural endereçado aos Estados para que eles possam aplicar esses direitos de forma programática, de forma progressiva dentro do seu Estado. Como eu falei, a realização é progressiva. Isso é muito importante. Nós falamos que os direitos civis e políticos eles têm aplicação imediata. Já os direitos elencados no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eles não têm aplicação imediata. Eles devem ser aplicados progressivamente. Os Estados se obrigam meramente a adotar medidas até o máximo dos recursos disponíveis. Isso aqui já vi em prova. Até o máximo dos recursos que ele puder gastar a fim de alcançarem progressivamente a plena realização desses direitos, não imediato, progressiva. Existe o sistema de relatórios. Eu vou falar isso mais de uma vez, porque isso é importante. Não existe a comunicação individual, mas existe o sistema de relatórios. Os estados devem enviar relatórios periodicamente a um comitê que nós falaremos sobre ele também, comunicando que está implementando de forma progressivamente esses direitos acordados nesse pacto de direitos econômicos, sociais e culturais. Como eu falei, olha no último ponto aí, não há comunicação interestatal, um Estado não comunica o outro, tampouco mediante protocolo facultativo, não existe protocolo facultativo aqui. Lembra que o PDCIP, ele tem dois protocolos, ele tem o protocolo de comunicação individual
e aquele para a eliminação da pena de morte. Aqui não há protocolo facultativo, portanto, não há comunicação interestatal, tampouco, mediante protocolo facultativo, permite a sistemática de comunicação individual. Não existe aqui. O que existe para proteger? Um sistema de relatório em que os estados, periodicamente, enviam ao comitê justificando as suas aplicações. Existe a cláusula de proibição do retrocesso social, na medida em que é vedado aos estados retroceder no campo de implementação de direito. Isso é importante, pode ser uma questão de prova. Em quais dos pactos existe essa cláusula de proibição do retrocesso social, impedindo a vedação da implementação dos direitos? Está aqui no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Vedação do retrocesso social. Cuidado, não é retrocesso, aquele retrocesso, por exemplo, dos direitos civis e políticos. A pena de morte. Um país que aplicou a pena de morte, ele pode retroceder nisso? Não, o país que aplicou a vedação da pena de morte, ele pode retroceder? Não. Mas ela não é um retrocesso social, é um retrocesso específico. Aqui estamos falando de retrocesso social, é neste segundo pacto de 1966. Existem mecanismos de proteção do tratado. São os dois. O relatório, nós já falamos sobre ele, letra B. E o Conselho Econômico e Social da ONU. Dentro da ONU existe um órgão que se chama Conselho Econômico e Social. Esse órgão, ele está na órbita das Nações Unidas. E eu falei que esse pacto de direitos econômicos, sociais e culturais, ele possui um comitê, mas não foi cuidado com o que eu vou falar agora. Olha, não foi o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que criou esse comitê. Quem criou esse comitê foi o Conselho Econômico e Social da ONU. O Conselho Econômico e Social da ONU instaurou este comitê para a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, mecanismo de proteção, só guardar o nome, não há mais segredo em prova. É o sistema de relatórios, que são periódicos, e o Conselho Econômico e Social da ONU também como um mecanismo de proteção para esse Tratado Internacional de 66. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais traz em seu bojo os seguintes direitos. Direito ao trabalho, incluído a remuneração igual para homens e mulheres, direito de formar sindicatos, olha, trabalho, igualdade homem para mulher, sindicatos, direito de greve, olha, estamos falando de direito de greve já em 1966, direito à previdência e assistência social, previdência, aquela contributiva, social, aquela de quem precisar, direitos da mulher durante a maternidade, direitos da criança, incluindo a proibição do trabalho infantil de qualquer forma, direito a um padrão de vida razoável, que inclua a alimentação, vestuário, moradia, direito a todos os seres humanos de estarem salvo da fome, direito de estar salvo da fome, proteção. O Estado deve implementar medidas que deixem todos os seus indivíduos livres da fome, direito à saúde mental e física, direito à educação importante também, direito de participar da vida cultural e científica do país. Pessoal, nós estamos falando aqui de que tipos de direitos? Direitos de segunda geração, direitos que devem ser implementados pelo Estado de forma programática. Olha, parece muito, a gente lembra do artigo 6º da Constituição Federal, educação, moradia, lazer, assistência ao desamparado, proteção à maternidade, infância, trabalho, alimentação, então entre outros. Esses lembram, e alguns são idênticos, maternidade, criança, e outros, direitos de greve, direitos de sindicatos, direito referente ao trabalho. Então, direitos todos de segunda geração. Se você entender que os direitos civis e políticos são direitos de primeira geração e dimensão, entender o que é isso, entender que os direitos previstos no Pacto Econômico, Social e Cultural são de segunda geração, você não erra questão com esse item na prova. Os principais aspectos e direitos garantidos pelo tratado. Os Estados devem tomar medidas legislativas para a aplicação do tratado. 1. Os direitos aqui previstos poderão ser assegurados e incorporados de forma progressiva. Isso aqui, não, de tanto eu falar, você não tem como errar mais. Proíbe qualquer forma de discriminação,
cor, raça e sexo. Eu também já falei no slide anterior. Garante o princípio da isonomia ou igualdade entre homens e mulheres, principalmente em relação ao trabalho. Homens e mulheres que exercem a mesma profissão não podem receber remuneração diferente. Garante o direito ao trabalho como meio de vida. Deve-se incluir planos de orientação, formação técnica e profissional. Direito de segunda geração, trabalho. 5. Garante condições de trabalho justas e favoráveis. Exemplo, salário igual para homem e mulher, segurança, higiene. Garante os direitos sindicais, nós falamos também no slide anterior. 7. Os Estados partes devem reconhecer direitos e seguridade social. Nós também falamos isso. Seguridade social, ela engloba saúde, assistência e previdência. Então, os Estados partes devem reconhecer que todos os seus nacionais, todos os indivíduos que residem naquele país têm direito à saúde, assistência e previdência social. Deve-se garantir proteção à família e ao casamento. O casamento deve ser protegido. Observe isso, não é comum em todos os tratados. Olha que nós temos um tratado protegendo o casamento. Reconhece a Declaração Universal, ela fala do casamento, e aqui veio trazer também, ratificar a declaração. Reconhece o direito a um nível de saúde física e mental elevados. Reconhece o direito à educação. A primária deve ser obrigatória e gratuita. Comum também em vários tratados. A educação primária, o ensino fundamental, assim como na Constituição, traz que deve ser primária e gratuita, a todos acessíveis. Nós vamos ler, pessoal, nós vamos trazer aqui alguns poucos artigos, os mais importantes do Tratado Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais. O mais importante nós já falamos nos slides anteriores, que são direitos de segunda geração, como trabalho, educação. Falamos também sobre que ele não tem os protocolos facultativos. E aqui agora nós vamos entrar falar alguns poucos artigos, os mais importantes. O primeiro, artigo 1º, inciso 1. Todos os povos têm direito de dispor deles mesmos. Em virtude desse direito, eles determinam livremente o seu estatuto político e asseguram livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Para que esses direitos econômicos, sociais e culturais sejam implementados, é necessário que o país tenha autodeterminação. Eles têm direito de dispor deles mesmos. Isso não pode ser imposto de fora para dentro, outra nação intervindo diretamente, a não ser o país que esteja sob tutela. 2. Para atingir os seus fins, todos os povos podem dispor livremente das riquezas, dos seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações que decorrem da cooperação econômica internacional, fundada sobre o princípio do interesse mútuo e do direito internacional. Em nenhum caso poderá um povo ser privado dos seus meios de subsistência. Muito comum, muito parecido com aquela parte que nós vimos lá do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o direito à subsistência. Um povo não pode, em forma alguma, ser privado do seu direito de subsistência. Ele pode também dispor de suas riquezas e seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações, igualzinho nós falamos lá nos direitos civis e políticos. Artigo 2º, esse é um dos mais importantes. Cada um dos Estados partes, no presente pacto, compromete-se a agir com seu próprio esforço, quer com assistência e cooperação internacionais, especialmente nos planos econômicos e técnicos, no máximo dos seus recursos disponíveis. Eu disse, no máximo de seus recursos disponíveis. Ele deve se esforçar ao máximo nesses recursos, de modo a assegurar progressivamente, já cansei de falar progressivamente, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente pacto por todos os meios apropriados, incluindo em particular por meio de medidas legislativas. Os Estados devem se esforçar, principalmente em medidas legislativas. O seu poder legislativo deve construir leis, deve fazer na sua Constituição, deve legislar a favor e de forma que o país exerça da maior maneira possível, com o maior recurso possível, a implementação desses direitos. Exemplo, educação, saúde, segurança também é de segunda geração, assistência social, gastar o máximo que ele tiver em recursos para atender
essas necessidades. 2. Os Estados-partes no presente pacto comprometem-se a garantir que os direitos nele enunciados serão exercidos sem discriminação alguma baseada em motivos de raça, sexo, língua, opinião política ou qualquer outra opinião, origem nacional, social, fortuna, nascimento ou qualquer outra situação. Como vocês podem ver, pessoal, o mesmo texto do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. O artigo 3º vem dizer o seguinte: os Estados partes do presente pacto comprometem a assegurar o direito igual que tem o homem e a mulher ao gozo de todos os direitos econômicos, sociais e culturais enumerados no presente pacto. O que esse artigo 3º vem trazer? Vem garantir aquilo que nós vimos nos slides anteriores, a isonomia entre homens e mulheres, de direitos econômicos, de direitos sociais e culturais. Por quê? Porque em 1966 havia, e ainda há, em inúmeros países, a diferença em tratamento entre homens e mulheres, muito mais naquela época. O artigo 6º, olha, os Estados partes no presente pacto reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o direito que todas as pessoas de assegurar a possibilidade de ganhar a sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceite, ou seja, foi imposto e ele aceitou, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. O inciso 2. As medidas que cada um dos Estados partes no presente pacto tomará com vistas a assegurar o pleno exercício desse direito devem incluir programas de orientação técnica profissional, a elaboração de políticas e de técnicas capazes de garantir um desenvolvimento econômico, social e cultural constante e um pleno emprego produtivo em condições que garantam o gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais de cada esse indivíduo. Portanto, sem qualificação de mão de obra profissional, não tem como haver um desenvolvimento. Então é necessário que haja orientação técnica e profissional, e isso aqui está previsto para garantir o quê? Um pleno emprego produtivo e condições para garantir todas as liberdades individuais do indivíduo. Continuando, o artigo 7º. Os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito de todas as pessoas de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis que assegurem em especial. Então aqui nós estamos falando do trabalho. Parágrafo 7º, aqui vamos repetir o caput. Os Estados partes no presente pacto reconhecem o direito de todas as pessoas de gozar em condições de trabalho justas e favoráveis que assegurem em especial. Letra A, uma remuneração que proporcione, no mínimo, a dos trabalhadores. Então, remuneração. O inciso 1 fala o seguinte: um salário equitativo e uma remuneração igual para um trabalho de valor igual, sem nenhuma distinção, devendo, em particular, as mulheres ser garantidas condições de trabalho não inferiores àquela que beneficiam os homens, com remuneração igual para o trabalho igual. Então eu falei isso: um homem e uma mulher exercem a mesma profissão, eles devem receber o mesmo tanto. Um negro, um amarelo, um cor-de-rosa, um branco, exerce a mesma profissão, salário igual. 2. Uma existência decente para eles próprios e para suas famílias, em conformidade com disposições do presente pacto. A família protegida. Letra B. Condições de trabalho seguras e higiênicas. C. Iguais oportunidades para todos de promoção de seu trabalho, categoria superior apropriada, sujeita a nenhuma outra consideração além da antiguidade de serviço e aptidão individual. Qual o critério pode ser observado segundo esse pacto para promoção no trabalho? Somente atividade de serviço e aptidão individual. Etnia, raça, cor, língua? Não. Nada de nenhuma dessas discriminações. Isso está sendo protegido aqui no pacto. Letra D. Repouso, lazer e limitação razoável de horas de trabalho e férias periódicas pagas, bem como remuneração nos dias de feriados públicos. Portanto, repouso, lazer, descanso, o trabalho está sendo protegido. O trabalho abusivo, o trabalho está sendo protegido contra o trabalho abusivo. O artigo 15, já quase terminando esse vídeo, os Estados partes do presente pacto reconhecem a todos o direito de quê? Participar da vida cultural. B. Beneficiar do progresso científico e das suas aplicações. C. Beneficiar da proteção dos interesses morais e materiais que decorrem de toda a produção científica e literária de que cada um é autor. O que nós observamos? Que muitos
desses artigos foram trazidos para a nossa Constituição Federal. Então é uma leitura, mas nós conhecemos nada disso é novidade, porque nós temos essa leitura dentro da nossa Constituição Federal. Artigo 17. Os Estados partes no presente pacto, apresentação de seus relatórios por etapas, segundo o programa a ser estabelecido pelo Conselho Econômico e Social, aquele da ONU, no prazo de 1 ano a contar da data em vigor do presente pacto, depois de ter consultados os Estados partes e agentes especializados interessados. Isso já foi feito. Então, os relatórios devem ser enviados para o comitê instituído pelo Conselho. E 2, os relatórios podem indicar os fatores e as dificuldades que impedem esses Estados de desempenhar plenamente as obrigações previstas no presente pacto. Se um determinado país, o país X, não conseguiu aplicar determinada norma, determinado tratado, determinado acordo, ele vai justificar o porquê de não estar conseguindo. Pessoal, para encerrar o vídeo, uma comparação entre os dois pactos. À esquerda aqui, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, embaixo, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O decreto 592, o mesmo decreto que instituiu. Um foi o mesmo decreto que instituiu o outro no ordenamento jurídico brasileiro pelo presidente, então, Fernando Collor de Mello. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos possui o Comitê dos Direitos Humanos, o Pacto dos Direitos Econômicos e Sociais, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O primeiro Pacto, Civis e Políticos, ele possui relatórios periódicos, existe o protocolo de petição individual para que os países que assinaram o protocolo facultativo relativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Lembrando que o Brasil não é signatário desse protocolo. O Brasil ele é signatário do pacto, mas não do protocolo de petição individual, nem o da pena de morte. Enquanto o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais só possui relatórios periódicos. Não tem essa petição, não tem esses protocolos facultativos. Os direitos previstos em um em outro para você comparar. Direito à vida, integridade física, psique moral, personalidade, proibida a escravidão e servidão, direito à liberdade e segurança pessoal, proibida a prisão ilegal, é garantido o direito de defesa, direito de não depor contra si, nem de confessar-se culpada, direito de liberdade de consciência, de religião, de pensamento e de expressão, de reunir-se pacificamente e de associar-se com fins ideológicos, religiosos, políticos, desportivos, direito de votar e ser votado e locomoção. Já os direitos econômicos, sociais e culturais, nós temos trabalho, condições trabalhistas, salário justo, férias, repouso, proteção contra o desemprego, previdência social, seguro social, alimentação, vestimenta, moradia, dedicação particular, atenção com os grupos sociais que vivem em condições desfavoráveis, direito à saúde física e mental, com prevenção de doenças, redução de mortalidade, e as unidades de saúde deverão ter acessíveis de boa qualidade de educação. Então, lembrando que os direitos previstos no primeiro pacto, direito de primeira geração ou primeira dimensão. No segundo, direito de segunda geração ou segunda dimensão. Aqui nós terminamos o Pacto dos Direitos Políticos, ou melhor, os Pactos dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nós voltamos na próxima aula com um novo assunto nessa evolução histórica dos direitos humanos, ainda sobre os tratados internacionais. Em breve, lembrando, pessoal, um detalhe, estamos falando aqui do sistema global. Esses tratados que nós estamos falando é do sistema global. Nós falaremos do sistema regional, sobre a Convenção Americana, Pacto de São José da Costa Rica, entre outros. Muito obrigado e até a próxima.